Amados, eu quero repartir com você uma palavra agora, talvez duas, mas a primeira palavra, eu quero, na verdade, fazer um tributo, né? Um tributo aos reformadores. No dia 31 de outubro de 1517, um tempinho atrás, aconteceu um fato que mexeu com a história de todo mundo. A reforma protestante, ela afetou a humanidade, a história da humanidade, tanto que a reforma, ela se tornou a referência da transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Você sabe que os sociólogos, eles observam a história, estudam a história e tentam identificar elementos de transição na história da humanidade que mudam suas épocas, as suas estações, as estações na história da humanidade. E a Idade Média é considerada do século V até o século XVI. E no século XVI, a reforma protestante foi a referência mais importante da mudança entre a Idade Média e a Idade Moderna. Portanto, eu quero me referir um pouco a ela para você, para que nós, cristãos, protestantes, a gente lembre disso, porque é muito importante na nossa história, ok? Quero mencionar também o seguinte, que a reforma não foi um evento isolado, não aconteceu num determinado momento que um tal padre chamado Martinho Lutero resolveu pregar umas 95 ideias na porta de uma igreja da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e isoladamente ele fez isso e depois acabou acontecendo todo o movimento da reforma. Não é assim. O movimento reformista, ou seja, o que é o movimento reformista, o movimento da reforma? Na verdade, é a tentativa de todos os estudiosos da palavra de Deus e de todos os líderes da palavra da igreja, né, da igreja da época, que era a igreja católica, muitos desses líderes, eles buscavam a verdade, buscavam entender a verdade bíblica para ser vivenciada e também observar todo o conjunto de doutrinas que estava sendo destacado na igreja da época e promover correções a respeito disso. E isso não aconteceu somente no século XVI, isso vem acontecendo desde o primeiro século. Na verdade, um destaque que a gente dá é com Agostinho, o Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi um padre que teve um papel importantíssimo, um teólogo, um filósofo, um pensador, que teve um papel importantíssimo no século V, no início da Idade Moderna. E Agostinho já teve lá um papel importante com pensamentos reformadores. A Cidade de Deus, por exemplo, na grande obra que Agostinho escreveu, A Cidade de Deus, transformou-se em filme e base para muitas ideias reformistas, mas desde o século V, e toda essa ideia da correção de conduta da igreja, de observação da verdade e a aplicabilidade dessa verdade na vida da igreja e na vida da sociedade, fazia parte de todos os reformadores e dos pré-reformadores. Todos que vieram antes de Lutero são chamados pré-reformadores. Quando você salta do V século e você vai, por exemplo, para o século XIII, você encontra Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um italiano, também com pensamento reformador, que promoveu uma grande revolução no século XIII. Ele foi a principal referência da escolástica. O que é a escolástica? A escolástica era um movimento que tentava coadunar, tentava ajuntar todas as ideias e as verdades do cristianismo com a filosofia grega. Não colocava eles em briga, em discussão.
Não. A escolástica, ela se desenvolveu desde o século IX até o século XVI. Era um movimento de pensamento, movimento de filosofia, né? E que tentava fazer esse casamento, esse bom casamento entre toda a teologia e a filosofia grega. Não há nenhum problema com isso. E a verdade é que aquilo que há de verdade na filosofia não entra em conflito com a verdade da palavra de Deus. E há muito pensamento, reflexão, espírito crítico na própria palavra de Deus. Os próprios autores, alguns autores do Novo Testamento eram profundos conhecedores da cultura grega e da filosofia grega. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor da cultura grega e das filosofias. O Lucas, que era um grego, né? O evangelista Lucas não era judeu. O único autor do Novo Testamento que não era judeu foi o evangelista Lucas. Ele era grego, portanto, um profundo conhecedor também da cultura e das filosofias gregas. Ou seja, a busca da verdade move e movimentou muitos filósofos e muitos pensadores, até que Jesus veio, porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade encarnada, né? Então Jesus passa a ser o fiel. Jesus é o fiel. Jesus é a referência de homem, referência de verdade, referência de justiça, referência de Filho de Deus. Jesus é tudo em todos. Então, a partir de Jesus é que a gente passa a ler a filosofia, a partir de Jesus que a gente passa a ler sociologia, a partir de Jesus que a gente passa a observar a ciência, a partir de Jesus é que a gente passa a desenvolver conhecimento, porque Jesus é a própria expressão da verdade, Ele é a própria expressão do conhecimento, da glória de Deus, porque tudo o que foi feito por Jesus. Ele é o sustentador de toda a matéria, Ele é o sustentador de toda a existência, Ele é o sustentador da física, Ele é a base de toda a ciência, Jesus Cristo. Amém, gente? Portanto, a ciência, ela nunca está contra ou a razão, nunca está contra a fé e contra o cristianismo, a não ser quando ela está errada. Estão comigo? Amém? Aí, Jesus é o fiel e Jesus é a grande referência, porque Ele é a verdade encarnada, Ele é o saber encarnado, amém? Ele é a própria sabedoria de Deus, Jesus é tudo isso. Quando você salta de Tomás de Aquino do século XIII, você passa por muitos outros reformadores, escoceses, suíços, holandeses, né? Franceses, por exemplo, Calvino, que deu origem, né, às bases doutrinárias para a igreja presbiteriana, ele era francês, né? E Jacó Armínio, que deu base na teologia, principalmente das igrejas batistas, ele era um holandês. Então, todos os países da Europa, eles se movimentaram em efervescência com a presença de muitos homens que são os reformadores, pré-reformadores e reformadores contemporâneos de Lutero, porque eram pessoas em busca da verdade. Estão comigo, gente? Posso repartir um pouco de história com você? Tudo bem? Tudo bem? Isso é muito importante, porque eu compartilhava hoje na classe de treinamento de líderes. Você é membro de uma comunidade em Cornélio Procópio. Você é membro ou está visitando, ainda não é membro formal, mas vai ser. Muitos aqui vão passar pela integração e vão se integrar na comunidade. Aqui em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, e a gente tem a nossa vida, a gente vai se abençoando mutuamente, a gente vai crescendo, ajudando os outros a crescerem no conhecimento de Deus, mas isso daqui não resume toda a vida cristã, isso aqui não resume toda a expressão do reino de Deus nos últimos 2 anos. Há uma história, você se converteu há pouco tempo, e você entrou numa comunidade, você precisa saber, como alguns que tomaram uma decisão há uma semana,
semana, né, há 7 dias, você entrou numa comunidade que é uma família que tem 2.000 anos de história. 2.000 anos de história, tem muita coisa que vem acontecendo nesses 2.000 anos. Muita coisa boa, muita coisa ruim também. Mas nós todos estamos fazendo história. Isso é muito importante. A nossa vida não é isolada, a tua vida não é isolada, a nossa comunidade não é isolada, as igrejas de uma cidade não têm uma vida isolada. Nós tivemos a honra, essa semana, de pregar em Santo Antônio da Platina, no aniversário da Reforma, num culto promovido pelo Conselho de Pastores lá. Tivemos contato com a igreja de Santo Antônio da Platina, e assim, a vida cristã, a vida na fé, ela transcende os endereços, ela transcende os tempos, ela transcende as eras, ela transcende, porque nós estamos dentro da história da edificação do reino de Deus no nosso tempo e na nossa geração. Amém, gente? Nós somos fazedores da história do reino de Deus numa cidade como Cornélio Procópio, mas nós também somos fazedores da história da implantação do reino de Deus no norte do Paraná e na nossa nação, e também em Moçambique, e também no sul da Espanha, em Almeria, bem pertinho de Granada, onde estão os missionários que nós investimos com o pastor Ricardo Mattioli. Amém, gente? Nós estamos fazendo parte de uma história linda que vem acontecendo pelo menos 2.000 anos. E isso é de uma importância gigantesca. Ok? Outras pessoas vieram antes de nós, pastores vieram antes de nós, crentes vieram antes de nós, famílias se convertendo ao Senhor, muitos evangelistas, missionários se movimentaram para fazer com que a mensagem do Evangelho chegasse na nossa geração. E nós fomos afetados com isso. E agora nós, que entregamos a nossa vida a Jesus e entendemos a mensagem do Evangelho, nos tornamos fazedores da história, nos tornamos missionários também, nos tornamos servos da nossa geração, para repartir com ela essas verdades que promoverão transformação, perdão de pecados, transformação, libertação, cura. E o reino de Deus será implantado no coração das pessoas. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Amém, gente? Não está resumida apenas na vinda de algumas pessoas, algumas famílias, para 15 de novembro de 1980, aos domingos. Não está resumido nisso. Nós todos fazemos parte de uma grande história que está acontecendo há muito tempo, mas não apenas vendo a história, porque nós não podemos nos tornar reféns da história. Tudo está acontecendo, a gente só fica assistindo, vendo as coisas acontecerem e falando mal daqueles que estão fazendo e pagando o preço para construir uma história linda na vida das famílias e de uma cidade. Não, nós precisamos nos tornar fazedores da história. Fazedores da história do reino de Deus na minha casa, fazedores da história do reino de Deus na minha família, fazedores da história do reino de Deus no meu prédio, no meu bairro, fazedores da história de Deus na minha rede de relacionamento, fazedores da história de Deus na minha cidade. Amém, gente? Porque o cristianismo transcende. Não está resumido em apenas resolver os nossos problemas. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não veio para curar sua dor de cabeça. E mesmo assim Ele cura. Ele não veio para pagar suas contas. E mesmo assim Ele libera provisão, muitas vezes. Jesus não veio aqui para resolver os seus problemas. E mesmo assim Ele ainda dá graça e força e poder para serem solucionados. Mas Ele não veio aqui para isso. A gente não pode confundir propósito com consequência, com bônus. Nos bônus a gente é curado, a gente é abençoado, a gente é fortalecido, a gente é reorientado a administrar melhor a nossa vida, a gente é reorientado a praticar uma boa gestão do nosso casamento, uma boa gestão da nossa saúde física, uma boa gestão da nossa saúde emocional, a gente é orientado pelo Senhor para fazer uma boa gestão do nosso relacionamento entre pais e filhos, fazer uma boa gestão das nossas finanças.
O Evangelho nos orienta sobre todas estas coisas e nós somos abençoados porque o Senhor disponibiliza graça, poder, unção, milagre. Ele faz tudo isso, mas é o bônus de quem anda com Jesus. Mas o propósito dele foi vir e morrer na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele veio para nos redimir do pecado, nos redimir da escravidão do pecado, nos redimir do governo do pecado. Para isso Jesus veio. E quem anda com Ele, aproveita muitos bônus, muitas consequências. Mas Ele não veio para resolver os nossos problemas. Fé não é isso. Ele veio para nos salvar do governo do pecado. Quem procura a igreja, ou quem procura Deus, só para ter os seus problemas resolvidos, ou aliviados das suas tensões, ou das suas crises, talvez encontre alguns bônus na caminhada, mas se não se encontrar com o Jesus da cruz do Calvário, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, se não se encontrar com esse Jesus e não entregar a sua vida e não se render completamente a Ele e se disponibilizar para Ele usar você, para você se tornar um fazedor da história da implantação do reino de Deus em uma cidade, uma nação, você talvez irá para o inferno. Eu não estou falando de você, não estou querendo ser indelicado com você ou com quem quer que seja, mas se procurar Deus pelo motivo errado, talvez a consequência final seja terrível. Amém, gente? Estão comigo, gente? Amém? A gente precisa se encontrar com Jesus pelos seus verdadeiros propósitos e ser fiel a Ele pelos verdadeiros propósitos. E não esfriar a fé e abandonar a fé por causa de uma questão que o Senhor não nos abençoou ainda. Estão comigo? Capite? Compreendes, hermano? Amém? I understand. Compreende? Por favor. A gente, para andar com Jesus, a gente tem que andar do jeito certo. A gente tem que andar com os propósitos certos. Não tem nenhum problema a gente ter problema. Porque Deus também nos abençoa e nos ajuda a resolver os problemas. Mas como já atendemos pessoas, depois que os problemas foram resolvidos, abandonaram, nunca mais chegaram. Então, não é assim que funciona a vida cristã. A vida cristã é de compromisso, é um casamento com Deus. A vida cristã é uma vida de compromisso, é uma vida de entrega total. Não tem meia entrega, como não tem meio casamento. Meio casamento é meio desastre. E meio desastre é desastre inteiro. Né? Como não tem meia fidelidade. Não tem meia fidelidade. Meia fidelidade é fidelidade inteira. Tem que ter compromisso com o Senhor e com a fé. Não pode ser esporádico. Não pode ser quando você tem vontade. Você tem compromisso. Amém, queridos? Amém. Eu estou falando da reforma. Beleza? Tudo bem, gente? Eu estou falando de Lutero. Né? Porque esses reformadores, por exemplo, João Hus, um reformador suíço, ele foi queimado vivo, porque defendeu a palavra de Deus. Ele ousou criticar a igreja da sua nação, e quando falou contra as indulgências, a venda de salvação, a venda de terreno no céu, quando ele passou a criticar sobre a doutrina da salvação, porque as indulgências faziam parte da soterologia, que era a doutrina da salvação, quando ele passou a criticar, foi perseguido pela igreja da sua época e foi queimado vivo em praça pública, sem defender. Sabe o que o João Hus fez quando botaram ele na fogueira e acenderam o fogo embaixo? Ele passou a cantar um cântico de Davi, e ele morreu queimado, adorando ao Senhor, mas ele não abriu mão das verdades bíblicas da fé. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago pela vida cristã. Há um preço a ser pago pela implantação do reino de Deus. Há um preço a ser pago de santidade.
para manifestar Jesus na nossa vida. Amém? Lutero parece que pagou esse preço, porque ele se converteu, não vou contar toda a história, mas ele se converteu, na verdade, ele era um estudante de direito, passou por um episódio de uma tempestade e pediu para o Senhor o livrar, e ele se abrigou debaixo de um cavalo, a tempestade caindo, ele parou no meio de uma viagem, indo para a cidade onde ele estudava, estava fazendo direito, e ele saiu do cavalo, se abrigou debaixo do cavalo, e caiu um raio no cavalo. E ele clamou para os santos que ele conhecia, e disse que se ele fosse livrado daquela tempestade em vida, ele deixaria o direito e entraria na vida monástica, e entraria para estudar teologia. Ele saiu vivo da tempestade, e no mesmo ano, ele entrou na faculdade de Wittenberg, onde ele passou, depois que ele terminou o doutorado, ele passou a lecionar nessa universidade de Wittenberg, onde ele prega essas 95 teses aqui, defendendo a santa doutrina da palavra e a fé, do jeito que a palavra ensina. E depois de 1517, essas teses provocaram um grande alvoroço ali na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E ano após ano, essas teses, elas foram se espalhando por toda a Alemanha e por toda a Europa. Por quê? Em 1445, Gutenberg inaugura a imprensa. E essas teses, Gutenberg prensou essas teses e acabou espalhando. E as 95 teses de Lutero transformaram-se em faíscas para incendiar uma chama da reforma em praticamente toda a Europa. E isso provocou um grande alvoroço. Eles começaram a ser perseguidos, ao ponto de, em 1521, acontecer uma dieta de Worms. Worms é uma cidade na Alemanha, onde aconteciam fóruns de discussões. Várias semanas de discussão, chamaram Lutero e obrigaram Lutero a negar todas as suas declarações que fizeram, que ele tinha feito em 1517. Mas Lutero, ele se negou a negar. Ele falou, não posso, porque eu desenvolvi essas 95 teses a partir da palavra de Deus. O que aconteceu? Quando ele estava lecionando em Wittenberg, ele passou a lecionar a Bíblia, e ele era um expositor do Novo Testamento. Ele ensinava sobre as epístolas do Novo Testamento a partir do grego e a partir do latim. E quando ele caiu na carta aos Romanos e passou a ensinar a carta aos Romanos, ele descobriu a referência de Paulo em Romanos, do livro de Abacuque, que diz que o justo viverá pela fé, e que a salvação é pela fé no Filho de Deus, não vem de obras, isso está em Efésios, mas em Romanos isso também está claro. Não é obra a salvação não vem das obras, é uma ação exclusiva de Deus pela graça e administrada por cada um de nós pelo exercício da fé. Ele descobriu isso quando estudou o livro de Romanos. E a partir de Romanos, estudo da palavra de Deus, é que então ele escreveu as 95 teses e expôs aqui em Wittenberg. Quando ele estava sendo interrogado na dieta de Worms, e obrigaram ele a negar as suas declarações, ele disse, eu não posso, porque a palavra de Deus me revelou tais coisas e tais verdades. Se eu negar o que eu disse, então eu vou negar a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. O que aconteceu? Lutero foi excomungado pela igreja de então, e depois perseguido e perseguido cada vez mais. Depois de 1521, ele se dedicou muito na tradução da Bíblia, do Novo Testamento para o alemão corriqueiro, o alemão popular.
e ele conseguiu fazer isso depois de alguns anos, com a ajuda de alguns reformadores, algumas pessoas que lhe ajudaram a traduzir o Novo Testamento para o alemão popular. E assim, aconteceu uma grande revolução, porque as pessoas em geral, 95%, 98% das pessoas eram analfabetas. Só quem estudava nas universidades era a nobreza, os aristocratas, o clero da Igreja Católica. 98% das pessoas eram analfabetas. Como os reformadores queriam repartir a palavra de Deus com todas as pessoas, e eles começaram a traduzir a Bíblia e deram para Gutenberg prensar a Bíblia que Lutero tinha traduzido, eles estavam diante de uma situação: a gente vai distribuir Bíblia para todo mundo, mas ninguém sabe ler e escrever. Então vamos abrir escolas. E aí aconteceu uma grande revolução na educação em todo o mundo ocidental. Em todo o mundo ocidental. A sociedade moderna, ela foi educada, os pensamentos, as escolas de pensamento, as escolas para a formação das pessoas, nasceu por causa da reforma. A reforma provocou uma grande revolução cultural, econômica, social, educacional, em todo o mundo ocidental. Tudo que a sociedade moderna hoje, principalmente ocidental, tem de bom, é proveniente do start que aconteceu com a reforma, provocando conhecimento, abrindo escolas para as pessoas desenvolverem conhecimento, aprenderem a ler e desenvolverem pensamento crítico, ciência, construção, engenharia, arquitetura. Tudo que você pensa em todas as áreas de conhecimento da idade moderna, isso aconteceu por causa da reforma protestante. É importante ou não é? Nós precisamos saber disso detalhadamente. Muito bem. Deixa eu me referir ainda a 4 coisas aqui, a mais 2 coisas de Lutero, que em 1525, com 41 anos, Lutero se casa com Catarina de Bora. Catarina de Bora, ela era uma freira também, né? Era uma freira que abandonou o convento com o advento da reforma e conheceu o reformador, o Lutero, né? Se apaixonaram e se casaram. A reforma é uma bênção, não é benção? É uma bênção. A reforma foi uma bênção. Eles tiveram 6 filhos, né? Muitos reformadores casaram e tiveram muitos filhos, né? É uma bênção. E no final da sua vida, Lutero, ele tinha produzido alguma coisa em torno de 400 obras. 400 obras, textos diversos, produções literárias na área de teologia e também a tradução. Perto de morrer, ele estava trabalhando na tradução de toda a Bíblia. Começou com o Novo Testamento nos primeiros anos, mas até provavelmente 1524, 1525, ele tinha traduzido para o Novo Testamento para o alemão popular. Foi prensado alguns anos depois por Gutenberg, mas perto de morrer, ele já estava com a ajuda de outros reformadores também, escrevendo muito sobre, fazendo a tradução de toda a Bíblia. Muito bem. Deixa eu falar para vocês do legado da reforma para cada um de nós, para toda a sociedade ocidental. Primeiro, essas 10 itens aí. Primeiro, a reforma promoveu uma grande liberdade religiosa. Sim, liberdade religiosa. Deixa as pessoas pensarem, deixa as pessoas conversarem, deixa as pessoas discordarem, deixa as pessoas refletirem, deixa as pessoas criticarem. Liberdade religiosa. O protestantismo promoveu isso. Segunda coisa, tradução da Bíblia, né? Terceira coisa, o desenvolvimento do próprio protestantismo, né? Quarto, mudanças sociais importantíssimas em todo o mundo ocidental e oriental também, né? Quando a possibilidade do conhecimento entrou em todos os países da Europa, isso promoveu
uma grande transformação. Conhecimento. Conhecimento. Promoveu transformações sociais. Entenda, quando a gente faz alguma referência, e às vezes é uma crítica, às vezes, à Igreja Católica, eu faço isso sempre com muito respeito. Por quê? A Igreja Católica é por ela que os reformadores vieram. A Igreja Católica, de qualquer forma, se conduziu por toda a Idade Média, desde o século IV, na verdade, quando tornou-se a religião oficial de Roma, iniciando em 323 com Constantino, mas não foi formalizada no começo desse século, só foi formalizada depois de 380, né, porque houve guerra, houve muitos conflitos, então tornou-se oficial, mesmo com aceitação popular, o cristianismo só no final do IV século. Ou seja, há muita coisa que vem acontecendo, né? Revoluções sociais, mudanças sociais, desenvolvimento científico. Quando o protestantismo entrou em cena na história, no século XVI, ele promoveu a mudança também de uma estação da história da humanidade. Nós entramos na Idade Moderna, e a Idade Moderna, ela é marcada pelo desenvolvimento científico e desenvolvimento dos pensamentos filosóficos, culminando, desculpa se você é estudante, culminando no iluminismo do século XVIII, culminando na Revolução Francesa do final do século XVIII, ok? Se você é estudante, você vai saber o que eu estou falando agora, mas não vou falar muito mais sobre isso, só isso está bom. E o desenvolvimento científico, baseado em conhecimento, o protestantismo é que promoveu tal coisa. Muito bem. Aí houve uma revolução na educação. Olha que interessante. Essas faculdades que eu vou me referir, elas eram faculdades teológicas. A faculdade de Wittenberg, universidades. A Universidade de Genebra, na Suíça. A Universidade de Zurique, escolas teológicas. Universidade de Heidelberg. A Universidade de Oxford. A Universidade de Cambridge. Já ouviram desses nomes? A Universidade de Edimburgo. Todas essas universidades eram escolas teológicas. E em 1640 foi inaugurada uma universidade na Nova Inglaterra, ou seja, nos Estados Unidos, chamado Harvard. Harvard foi uma universidade que foi aberta, inaugurada, para ensinar a Bíblia. E hoje é considerada a universidade mais importante e relevante de todo o planeta. Essas escolas nasceram para ensinar Bíblia. Todas elas. A coisa mudou, lamentavelmente. Mas que o protestantismo promoveu uma grande revolução educacional no mundo, isso também é verdade. Houve também um impacto cultural, a democracia, a liberdade de pensamento, o desenvolvimento crítico a respeito não apenas do conhecimento, mas a respeito das estruturas sociais e da política, promoveu o desenvolvimento da democracia. A raiz foi o protestantismo. Né? Diálogos entre líderes e correntes teológicas e um legado espiritual evidente. Mas a reforma também deixou para nós os 5 solas. O que são os 5 solas, pastor? Os 5 solas são os seguintes, são expressões latinas que significam somente, né? Solas, somente. Então, 5 solas. Quais são os 5 solas da reforma? Sola Scriptura, que significa somente a Escritura. Sola Gratia, somente a graça ou a salvação somente pela graça. Sola Fide, somente a fé ou a salvação somente pela fé. Solus Christus, somente Cristo. E soli Deo glória, glória somente a Deus. Esses 5 solas, não foi uma obra de Lutero que ele sentou e escreveu 5 solas, não. Os teólogos, principalmente teólogos luteranos, no começo do século XX,
tentando resumir todo o movimento da reforma do século XVI, chegaram nos 5 solas. Portanto, esses 5 solas, eles resumem todo o pensamento reformador, tudo aquilo que foi necessário para que a reforma acontecesse e houvesse correções a respeito dos desvios, principalmente relacionado à doutrina da salvação, ok? Até o século XVI. Muito bem, somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. Um encontro com a Palavra de Deus promove transformação. Amém, gente? A Palavra de Deus promove transformação. Deixa eu falar com você sobre isso. Quais áreas da nossa vida precisam de transformação? É preciso transformação na nossa vida pessoal, íntima, pensamentos, nosso caráter, nossa vida emocional. Sim, até a nossa vida emocional. Nosso casamento, nossos pensamentos, nossa vida financeira, nossa vida profissional, o meu presente e o meu futuro, a construção de uma família, a construção de uma vida. A palavra de Deus, ela é a fonte de transformação. Por quê? É a palavra de Deus. Deus fala com a gente. Quando Deus fala, Ele reorganiza tudo. Quando Deus fala ao nosso coração, Ele organiza o nosso interior. Quando a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo lendo um texto simples, como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu não preciso de mais nada se eu tenho o pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, quando a palavra de Deus toca a minha alma, quando a palavra de Deus me lembra de verdades que não podem mudar, o Senhor é o meu pastor. Pode chover para baixo, chover para cima, chover canivete, chover faca, o que for, pode acontecer o que for, revoluções nas nações, guerra no Oriente Médio, pode acontecer mudanças políticas, pode acontecer o que for, mas o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. A palavra de Deus reorganiza o nosso interior, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Filipenses, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aí em Mateus capítulo 6, quando Jesus está no meio ali do sermão da montanha, fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com absolutamente nada. Não se preocupem com o que vão comer, beber ou vestir, porque Deus cuida dos passarinhos, cuida do trigo, que logo vai ser colhido e lançado no forno. Ele tem muito mais amor e cuidado por vocês do que um passarinho. Portanto, não se preocupem, busquem ao Senhor. E quando chega lá no verso 33, portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Uau! Priorização. A palavra de Deus me orienta a reorganizar minha vida, arrumando minha vida em prioridades. Qual é? Se você não tem a coisa certa no lugar da sua vida, o resto nunca se arruma. E como você começa a se organizar? Como você começa a organizar a sua vida? Como você começa a organizar o seu interior e o seu coração? Definindo a coisa no lugar E a coisa no lugar é o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o governo de Deus sobre você. E a sua justiça são os padrões éticos de comportamento e santidade que estão no reino de Deus. É ser salvo, mas agora é você provar a salvação em todo o seu modus vivendi. É provar a salvação na sua conduta, é provar a salvação no jeito que você faz negócio, é provar as bênçãos de Deus e a ética do reino dos céus, como é que você vende seus produtos. É provar a ética e o governo do reino de Deus, como você atende seus clientes. É provar o reino de Deus, a ética de Deus, como você desenvolve seus projetos, como você atende pessoas, como você faz as coisas. Como você lida com o seu dinheiro? Isso é a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus tem a ver com fazer, tem a ver com a prática, tem a ver com a atividade, tem a ver com a coisa que a gente faz. Amém, gente? Vocês estão comigo? Posso continuar falando? Posso? Tudo bem? Então, é organização, a palavra de Deus. Sola Scriptura. Um contato com a palavra de Deus provocou uma revolução. Você está precisando de alguma revolução? Está precisando de uma revolução na sua vida pessoal? Em alguma área? Às vezes a gente precisa, tem fases da nossa vida que a gente está precisando de uma revolução. Deixa eu falar algo para você. Às vezes, a gente busca o Senhor e a gente estabelece um tipo, um padrão. A gente busca o Senhor, a gente diz assim, eu estou esperando ir numa reunião e quando Deus se manifestar, quando Deus falar, a gente vai exultar, a gente vai ter arrepios, a gente vai gostar muito, eu vou me emocionar profundamente e eu vou ter palavras diretas a respeito das minhas crises e o Senhor vai me ministrar ou eu vou receber uma unção. Então, eu estou indo para a igreja ou estão buscando a presença de Deus e eu espero encontrar esse conjunto de coisas. Deixa eu falar algo para você. Quando Jesus foi para a ceia, nós vamos celebrar a ceia já. Quando Jesus foi para a ceia, provavelmente na quinta-feira, na semana da paixão, e reuniu com os discípulos, o clima era de morte. Algo muito importante estava para acontecer. Jesus ia morrer já. Não era celebração, era. Mas o ambiente era pesado. A cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, os discípulos espalharam. E eles pensaram que estava tudo perdido. Mas a coisa mais importante estava acontecendo. Mas a sensação dos discípulos é que estava dando tudo errado. Estava dando tudo certo. Mas a sensação é que estava dando tudo errado. Qual é o seu fiel? Qual é o seu padrão? Para dizer, está dando tudo certo. Ou para dizer, está dando tudo errado. Qual é o seu padrão? Deixa eu dizer algo para você. Pode ser que quando pareça que está dando tudo errado, mas não pouco, muito, é quando está dando tudo certo. Mas eu não estou feliz, pastor. Mas eu não estou emocionado, eu não estou tendo arrepio.
Não era bem isso que eu queria ouvir hoje. Porque, gente, o culto de domingo, o ajuntamento dos santos, não é como quem vai no gela-boca. Toma um sorvete, mas não janta, né? A vida cristã é uma vida de alimento sólido, depende do dia a dia. É uma vida de compromisso com a sua própria saúde, de compromisso com o Senhor, né? Às vezes a gente toma um sorvete para dar uma aliviada na tensão, mas depois a gente tem que resolver nossos problemas, né? Muitos homens de Deus, quando parecia que estava dando tudo errado, era quando estava dando tudo certo. Porque Deus estava promovendo uma grande mudança e uma grande transformação. O teu fiel de ação de Deus não são as tuas sensações. Por isso a Bíblia fala que o coração é enganoso. Quando você está se sentindo benzão, pode ser o pior momento. Por isso os pastores que tentam ser legalzão o tempo inteiro, talvez eles estejam estragando as ovelhas. Beleza, gente? Né? Estou falando de mim mesmo, né? Estou falando para todos nós. Nem sempre o pastor tem que ser legalzão. Às vezes, Deus está promovendo um tempo de tempestade na vida da pessoa, porque ele tem que se mover. Ele tem que se movimentar. Tem que sair do conforto. Alguma coisa muito importante tem que acontecer. E é preciso, às vezes, se movimentar. E na palavra de Deus, quando eu vou para a palavra de Deus, aí eu entendo, olhando a vida de Paulo, ele escreveu a carta muitas das suas epístolas, na prisão de Roma. A carta aos Filipenses, ele escreveu em Roma. E Filipenses é a carta da alegria. Na pior condição, falando de alegria. Qual é o lance? A compreensão que eles tinham de cristianismo estava correta. Não é porque está dando tudo certo, mas é porque eu estou firme e perseverando, mesmo quando as coisas não estão muito bem, mas eu vou permanecer firme. Quando a gente tiver numa situação muito ruim, e a gente dizer assim, eu vou permanecer, eu vou continuar fiel, eu vou continuar buscando ao Senhor, mesmo quando eu não tenho vontade, eu vou continuar orando mesmo sem vontade, e ainda vou começar a oração dizendo, Deus, o Senhor sabe como é que está meu coração, estou querendo gritar, estou querendo sair correndo, não estou querendo ficar aqui não, estou querendo sair correndo, mas eu vou ficar, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Amém? Às vezes essa é a nossa oração. Às vezes eu estou nessa condição. O pastor. Eu. Paulo Moral. Às vezes eu estou com vontade de sair correndo. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Amém, gente? E a gente vai, e a gente segue. Parece que Deus espera. Quem sabe que Deus vai nos limites? Quem sabe que Deus vai aos limites? Quem sabe que Deus tem esse jeito de ir até os limites com a gente? Quando você fala assim, acabou as forças, dá para ir mais ainda. Aí você foi até um novo limite, falou assim, pai, já não dá mais, vai mais um pouco ainda. Aí quando chega um ponto que você está, pai, aí já não sei mais nada, aí Deus entra em cena. Quem sabe que Deus leva a gente nos limites? A palavra de Deus mostra isso para nós.
E quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus, que corrige a nossa mentalidade de cristã, como é que tem que ser a vida cristã? A gente não fica frustrado com a vida cristã. E não fica achando que a vida cristã é como quem vai tomar sorvete e não gela a boca. Depende de compromisso. E Deus leva a gente até os limites. Parece que Ele está desmontando a gente. Ele vai desmontando as nossas defesas. Ele vai desmontando os nossos argumentos. Ele vai desmontando as nossas justificativas. Ele vai desmontando as nossas explicações. E quando a gente já não tem mais explicação nenhuma para dar, a coisa mais coerente a fazer é um reconhecimento honesto de como está o nosso coração. A impressão que eu tenho é que às vezes Deus lá de cima fala assim, aí, agora sim, chegou no ponto que eu estou conduzindo você. Mas aí Deus vai arrochando, e às vezes parece que está tudo errado. Mas na verdade, Deus está tratando a gente. Amém, gente? Vida cristã de verdade passa por isso. Amém, queridos? Sola Escritura, herança da reforma. Sola gratia, a graça. Amados, olha que coisa linda. A gente pode ser desmontado. A gente pode ser esmagado. E a gente vai ser. A gente vem sendo. A gente pode ser moído, virar barro de novo. A gente pode, isso vai acontecer com quem é servo de Deus de verdade. Mas aí entra a graça. A mão do oleiro. Ele moe para nos reconstruir. Ele nos esmaga para nos refazer. Nos esmaga para tirar azeite, para tirar vinho, para tirar a essência, para tirar a coisa boa de nós, para desprezar o que precisa ser desprezado da nossa vida. E às vezes, para desprezar o que precisa ser desprezado da nossa vida, o bagaço, Ele vai ter que moer. Mas Ele moe, a gente vira suco, mas o bagaço joga fora, e a gente tem a essência. A essência de Deus vai sendo gerada em nós. Isso é obra da graça. A graça entra em cena para fazer o que a gente não pode, que a gente não consegue. Por isso é graça. A salvação não vem de obras, é graça. Não há o que eu possa fazer para surpreender Deus. A única coisa que eu posso fazer é me largar e me render completamente. Esmaga aí, Deus. Esmaga aí, vira suco aí, faz suco aqui. E tira uma essência, e a graça de Deus fortalece, a graça de Deus nos empodera, a graça de Deus nos cura, a graça de Deus, na verdade, é todo movimento bondoso e generoso da parte de Deus que cobre a nossa vida e nos supre de tudo aquilo que a gente precisa. Perdão. Graça em abundância. A graça de Deus movimentou Deus, o Deus Filho, para vir e encarnar. A graça de Deus que planejou a salvação desde antes da criação do mundo. A graça de Deus que levantou nações a partir de Abraão. A graça de Deus que fez com que Jesus entrasse na história no tempo, em determinado tempo, morresse, ressuscitasse. A graça de Jesus fez com que o Espírito Santo viesse habitar na igreja. A graça de Deus é que tem empoderado a igreja para ser igreja nos últimos 2000 anos. Isso não é obra de homem, não é obra de um ou outro pastor, não é obra de líder nem supervisor, nem é obra de uma pessoa ou outra, é obra de Deus, é a graça que está sustentando todas as coisas. A graça libera poder para você poder ser um marido melhor. A graça de Deus é que libera poder para você ser uma esposa melhor. A graça de Deus é que libera sabedoria sobre você e conhecimento para você aprender a fazer uma boa gestão da sua própria vida. É a graça de Deus, é
toda a provisão dos céus a teu favor, é todo o poder de Deus a teu favor, é toda a movimentação de anjos a teu favor, é toda a movimentação de unção e poder da parte do Espírito Santo que vem sobre você. Isso só acontece pela graça. Nós cantamos um pouco sobre ela hoje. É graça, somente a graça. Quando aprende a depender de Deus e não fazer força para ser legalzão com Deus, não importa, não precisa. Quando você aprende a se render e a depender completamente de Deus, aí a graça entra com poder e reconstrói a gente, é a ação de poder. A graça que nos ajuda a viver em santidade é a graça. E também a fé, somente pela fé eu acredito. Entenda, também não é uma obra minha, é de Deus. Eu só me rendo, eu me volto. A fé aqui é de me direcionar a vida, eu me direciono a vida para Jesus. É conversão, eu convirjo para Cristo. Convirjo meus pensamentos, meus sentimentos, a minha vida, a direção da minha vida, as minhas ações, como eu faço as coisas, eu volto tudo para Jesus Cristo. E eu miro em Jesus Cristo, eu faço dele a minha fonte, eu faço dele a minha referência, eu faço da sua palavra a orientação da minha vida. Isso é fé. A fé é salvadora. É olhar para Jesus. Amém, queridos? Solos Cristo, somente Jesus. Jesus é tudo. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Ele é que dá motivo e sentido a todas as coisas. Jesus é que faz isso. E só lhe deu glória, porque tudo vem dele e tudo é para ele. A ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Por isso a gente adora ao Senhor mesmo quando não está legal. Pô, não estou com vontade de hoje, eu estou com a cabeça cheia de um monte de perguntas que eu não tenho resposta de nada, eu estou aflito, estou atribulado, mas espera aí, pela fé, eu sei que eu posso contar com o cuidado pastoral do meu Deus para comigo, mesmo no meio de uma pressão que talvez Ele esteja fazendo sobre a minha vida para tirar suco, fazer um suco da minha vida. Então, eu ainda não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, mas eu creio nisso. Então, eu vou louvar ao Senhor, porque eu creio que a sua obra na minha vida está em execução. Mesmo quando parece que não, Ele está agindo na minha vida, e me corrigindo, me impulsionando, me esmagando, mas tirando uma essência de mim. Ele está gerando o caráter de Cristo na minha vida, Deus está trabalhando com cada um de nós, eu creio nisso. Então, Senhor, eu não estou entendendo nada por enquanto, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa que ainda não sei o que é. Mas eu te dou glória por tudo isso, porque Tu és Deus e eu confio no Senhor. Deus gosta de ouvir essas coisas. Você sabe que todo homem gosta de ouvir isso da esposa, né? Eu confio em você. Eu me orgulho de você. Eu confio em você. Vai, que eu cubro você. Todo homem precisa disso. Marido, quando a tua esposa, porque a mulher gosta de ouvir assim, eu te amo, da parte do marido, não gosta? Sim ou não? A mulher gosta de ouvir da parte do marido, eu te amo? Para isso, para a mulher, isso é muito importante. O homem, vou falar um segredo para vocês. O homem não liga muito se você falar, eu te amo. Agora, se você falar para ele assim, eu confio em você, e eu tenho orgulho de você, aí, minha irmã, aí teu marido vai virar um leão. Ele vai voar. Ele vai fazer e desfazer as coisas. Porque a esposa falou assim para ele, eu confio em você, mas tem que confiar mesmo, né? Tem que confiar mesmo, né? Precisa. Agora, maridão, fala para mim aqui, quando a tua esposa fala para você, eu me orgulho de você, meu marido, você é um homem honesto, você tem caráter, eu confio em você, vai para frente, que eu estou com você. O que acontece no seu coração? Você vira um Superman. Não vira?
você vira um Hulk. Você vai para as cabeças. Você fica feliz. Não tem o que você não faça. Não tem o que o marido não faça para a esposa ou para a família se ouvir uma coisa dessa. Deus também gosta de ouvir da gente. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer o bem para todos nós. Eu ainda não estou entendendo nada, mas eu confio que o Senhor... E as esposas às vezes não entendem nada, né? Mas o marido precisa ajudar elas a entenderem o que você está fazendo. Também não vamos exagerar, né? Na comparação aqui, né? A gente está falando de nós e Deus, e marido e mulher, né? Não é tudo exatamente igual. Então, Deus também gosta de ouvir dos seus filhos. Papai, eu confio no Senhor. Eu estou com vontade de sair correndo, mas eu vou ficar aqui orando. E vou exaltar o teu nome. Como eu não sei o que falar, porque minha cabeça está tão cheia de coisa, eu nem sei direito a oração que eu vou fazer, eu só vou orar em línguas hoje. Está valendo. Ora em línguas. Pelo menos você sabe que não vai falar besteira. Né? E não fala nada que não tem sentido para o Senhor. Ora em línguas o tempo inteiro. Faça isso. Mas Deus gosta de ouvir isso da nossa parte. A Ele toda a honra e toda a glória. Os diáconos, aliás, pega seus elementos. O louvor, por favor.